Olá, sou Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Está na hora para a gente fazer mais um passeio na vinha do nosso Pai. E na vinha do nosso Pai a gente vê a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E podemos vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, para a gente poder vivê-lo. O título da devocional de hoje é O Risco de Amar e Ser Amado. E essa devocional, ela começa com uma citação, uma declaração do autor C.S. Lewis. Deixa eu explicar um pouco antes de ler a declaração que ele fez. C.S. Lewis era um homem muito intelectual, era professor em grande universidade na Inglaterra, um homem muito inteligente, autor de muitos livros, mas ele nunca casou. Aí, de repente, mais tarde na vida dele, apareceu uma mulher que já tinha um filho, uma mulher que viu ele, eles ficaram apaixonados e eles casaram. Mas logo depois ela teve câncer e veio a falecer. Aí ele descobriu que existe uma coisa chamada a noite escura da alma. É o risco que a gente corre quando a gente ama alguém profundamente. Então, eu abro a devocional de hoje com essa declaração que ele escreveu. Ele diz assim: a dor que eu sinto agora é a alegria que tive antes. É assim que funciona. A dor que sinto agora é a alegria que tive antes. É assim que funciona. Ele estava descrevendo o fato que a devocional vai tratar um pouco aqui, que a alegria de casar, a alegria de ficar apaixonado, a alegria de compartilhar sua vida com essa mulher e o filho dela também, quando ela veio a falecer, era a dor, porque a dor veio do fato que ele arriscou amar. Neste mundo, amar é também correr o risco de sofrer. Ele diz, é assim neste mundo que funciona. Agora deixa eu ler a devocional. Até um tempo curto aqui neste mundo confirma a verdade destas palavras. Experimente um grande amor, ou amar intensamente, é correr o risco de sofrer dor profunda. Experimentar uma grande alegria é correr o risco de sofrer uma perda enorme. Jesus e aquelas pessoas que ele amou e o amaram correram esse grande risco. Conheça os amigos íntimos e amados de Jesus. Veja como viveram o risco de amar e ser amado. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era da Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. João 11, versículos 1 a 5. Aprendemos com Jesus e seus amigos amados que na presença da doença temos que ficar quietos, calmos e lembrar que amamos e fomos amados. Temos que crer que a vontade do Pai, a voz do Filho e o vento do Espírito são ainda maiores que a fraqueza da nossa situação mortal. Temos que crer que o risco de amar e ser amado verá a ressurreição. Aprendemos que no momento certo seremos chamados de volta da doença, da morte, para uma saúde e amor ainda maiores e melhores pela vontade do Pai, a voz do Filho e o vento do Espírito. O amor dado ou recebido em Cristo não morrerá. Deixa eu ler a conclusão do pensamento. O amor dado ou recebido em Cristo não morrerá. Aqui a gente vê a realidade humana.
A gente existe para amar. O cristão afirma isso, Jesus afirma isso, que devemos amar a Deus com todo o nosso ser e amar o nosso vizinho como a gente ama nós mesmos. Então, amar para nós não é opcional, é um chamado do discípulo amar. Não somente amar como Jesus, mas amar com Jesus. Então, aqui a gente vê a realidade nossa. Quando a gente ama muito e quando a gente é muito amado, nós estamos nos colocando num lugar vulnerável de passar por aquilo que muitos chamam a noite escura da alma. Ouça a voz da noite escura da alma na voz da uma das irmãs da Marta, quando Jesus finalmente chegou e o Lázaro já tinha falecido. Ela disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Você vê a mistura aqui da fé e o desespero. A frustração da alma tentando ainda viver no espírito. Uma das coisas que a gente tem que compreender é que a gente vive em duas partes na nossa vida interior. A parte da alma e a parte do espírito. Uma ilustração disso é quando Jesus estava na cruz. Você lembra que Jesus viveu a noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? É quando a mente, as emoções e as vontades, de uma certa forma, não conseguem se expressar mais com vida. Quando a gente está nesse estado, a noite escura da alma, parece que a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades, que é a nossa alma, estão completamente presos, fechados, e a escuridão está em cima dessa parte da vida. Mas olha o que Jesus fala quando ele está na noite mais escura da existência dele. Ele está na cruz de Calvário. Ele está prestes a morrer. Ele fala assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não falou, eu estou entregando o meu corpo ou a minha alma. Ele fala meu espírito. Agora, isso foi uma citação de Davi em Salmo 31:5. É uma profecia sendo cumprida. Mas Jesus entendeu que o Pai ia segurar seu espírito. E seu espírito não ia experimentar a morte. É muito importante compreender isso, porque um dia você vai morrer e eu vou morrer. E quando alguém está comigo na hora da minha morte, eles vão ver a minha mente, emoções e vontades parando com a sua capacidade de se expressar. Mas o que ninguém vai ver é que meu espírito não vai morrer. Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele nunca morrerá. Agora ele está falando do Espírito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, tem um versículo que é muito importante para a gente contemplar e compreender. Esse versículo diz que a palavra de Deus, e a palavra de Deus para mim é Jesus, ele é o verbo, mas também é a palavra escrita que ilumina toda a verdade, para que a gente possa ver a verdade que é Cristo Jesus. A palavra penetra em nós e separa a alma do espírito. Está vendo a diferença? Alma do espírito, juntas da medula. Agora, juntas, o seu corpo físico está feito com muitas juntas. E essas juntas existem para você poder se expressar. O que a sua mente está pensando, suas emoções estão sentindo e a sua vontade, que são como as pernas, quer expressar. A gente expressa aí pela fala, pelo olhar, pelo corpo, pelas juntas. Mas quando chega a noite escura da alma, a gente começa a não poder nos expressar, estamos naquela escuridão. Então, o que acontece?
A gente tem que confiar que o Espírito está nas mãos de Deus e nunca morreremos. É muito importante a gente compreender que a noite escura que a gente sofre no mundo, emocionalmente, mentalmente e até nas nossas vontades, faz parte do risco a gente corre aqui no mundo quando a gente é amado e a gente ama. Mas temos que lembrar para sempre que a nossa medula, ou nosso espírito, a medula no corpo humano é a fábrica do sangue, literalmente é a fábrica da vida, porque sem o sangue, bem, nada funciona no nosso corpo. Se você ficar doente no nível das suas juntas, você sofre dor e até pode morrer. Mas se você sofrer no nível do espírito, você corre risco da eternidade sem Deus. Mas agora que o Espírito de Cristo habita em você, você não corre esse risco. Agora, a Lázaro, Marta, Maria estavam na noite escura da alma. E Jesus vem e usa a morte de Lázaro para revelar para nós que quando a gente chega nesse ponto da gente não mais poder expressar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas vontades, isso não significa que no nível do Espírito estamos mortos. Tem uma expressão no Novo Testamento muito lindo, em Cristo. Em Cristo. O que significa isso? Em união de Espírito com Cristo. Quer dizer, nesse exato momento, meu espírito está vivo eternamente com Cristo e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Isso é super bonito, é muito legal. Medite nisso, pense nisso. Se você está passando por uma noite escura da alma, onde você não consegue se expressar, fique calmo no nível do Espírito. Viva no nível do Espírito. E você vai perceber que você tem ainda no Espírito a luz de Deus e Ele está cuidando de você. E você nunca morrerá no nível do Espírito. Pode ser que você venha morrer aqui nesse mundo, mas morrer aqui nesse mundo não é a palavra final. A palavra final é aquela palavra que penetra e divide o espírito da alma, o verbo é Cristo, e na luz das Escrituras podemos dizer, ausente do corpo é presente com o Senhor. Então não tenha medo. Sofrer, vamos sofrer. Mas viver, já estamos vivendo e viveremos para todo sempre. Que Deus te abençoe, medite nessas coisas. Como sempre, Jesus tem a palavra final sobre tudo que a gente acabou de falar. Verifique com Ele. Se Ele falar sim, abrace e viva a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.